Boa noite, pessoal. Estou aqui de novo para mais uma live do Esquenta do Metrologia Lab Summit. Hoje a gente vai conversar sobre metrologia em ciências da vida. As inscrições para o Metrologia Lab Summit já estão abertas no nosso link aqui da bio do Instagram ou pelo LinkedIn também na descrição dessa live. O evento já é semana que vem, falta uma semana, a gente está super animado para super troca de conhecimento, né, que a gente vai ter, super momento de network com pessoas que estão aí buscando mais qualidade, mais confiança em relação aos equipamentos do seu laboratório, da sua indústria. E hoje a gente vai conversar com o José Mauro Grangeiro, que é um dos palestrantes do evento, vai participar da mesa redonda do Inmetro e também vai fazer um mini curso sobre a ISO 20391. E aí eu vou ler um pouquinho aqui do currículo dele, que, nossa, é muito forte. Ele é graduado em odontologia pela Universidade de São Paulo, é mestre em ciências e bioquímica pela Universidade Estadual de Campinas, é doutor em ciência e química pela Universidade Estadual de Campinas, realizou estágio pós-doutor em biologia celular e molecular no Instituto de Química da USP, obteve o título de livre docência pela Universidade de São Paulo em 2001. Atualmente, ele é especialista sênior em metrologia e qualidade do Inmetro, é professor associado da Faculdade de Odontologia da UF, Universidade Federal Fluminense, atua na área de bioengenharia tecidual, com ênfase em biomateriais e biologia óssea, toxicologia in vitro, terapia celular, desenvolvimento de tecidos equivalentes, métodos alternativos ao uso de animais e segurança de nanomateriais. Coordenou a rede Nanotox e o projeto de implantação da Rede Nacional de Métodos Alternativos, o RENAMA. Atuou nos consórcios Nanovalid e NanoReg, foi membro do Conselho Nacional de Biotecnologia e Conselho Consultivo de Nanotecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia, o CCNano. Participou do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, CONSEA, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, entre 2012 e 2016, tendo sido seu coordenador entre 2014 e 2016, e é membro eleito do Conselho da Termes América até o ano de 2025. Um currículo super de peso, né? E no LinkedIn eu achei também muito bacana a descrição que ele colocou, né? Vou ler aqui para vocês. Sou um cientista da área de bioengenharia e biologia óssea, trabalhando para convergir as ferramentas da nanotecnologia, bioquímica, toxicologia e medicina regenerativa em melhores conhecimentos e produtos para a saúde. Além disso, estou preocupado com a previsibilidade e uso ético dos animais em pesquisa. Por isso, estou à procura de métodos alternativos. Quero contribuir para uma ciência melhor através da padronização, rastreabilidade e comparações interlaboratoriais. A boa ciência é aquela que pode ser repetida. Bem-vindo à live, professor José Mauro Grangeiro. Olá, Jéssica, boa noite a todos que nos ouvem. Gente, é um prazer enorme estar aqui com você, com a turma toda que está acompanhando aí esse bate-papo, e agradeço aí o carinho e as palavras de boas-vindas. É um prazer estar aqui com você. Então, gente, quem quiser, né, mandar perguntas ou comentários sobre o nosso bate-papo aqui, fica à vontade. A gente está online tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Então, vamos participar junto com a gente sobre esse tema tão bacana que é metrologia em ciências da vida, né, professor? Pois é isso aí. Estamos aqui à disposição. Pois é. E aí, já para a gente contextualizar, né, a gente tem falado muito aqui no Metrologia Lab Summit sobre esse termo ciências da vida, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco o que é ciências da vida e o que a metrologia tem a ver com isso. Nossa, Jéssica, pô, esse é um tema apaixonante, viu? Embora seja um pouco suspeito para falar, as ciências da vida são um fascinante campo do conhecimento que explora essa infinita diversidade e complexidade dos seres vivos. Olha, desde os menores micro-organismos até os nossos majestosos organismos celulares,
dentro desse grande guarda-chuva que é as ciências da vida. Essa ampla área do saber abrange disciplinas que, em conjunto, nos ajudam a compreender melhor a origem, a estrutura, o funcionamento e a evolução de todas as formas de vida em nosso planeta. Olha, a gente tem, dentre esse mundo das ciências da vida, a biologia, que abrange vários ramos e está preocupada a estudar todos os aspectos dos seres vivos. A bioquímica, maravilhosa, eu sou fã incondicional da bioquímica, né? Foi a minha formação original, em que ela investiga os processos químicos dentro dos organismos, dentro das células, como a fotossíntese, como a respiração celular, a produção de estresse oxidativo de oxigênio, e são esses processos responsáveis pela produção das macromoléculas, como proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos e lipídios. Essas reações, funcionando em conjunto, elas vão organizar o funcionamento dos tecidos, estudados pela fisiologia. Num campo mais amplo, saindo do indivíduo, do organismo, nós temos a ecologia, a conservação da natureza, a biotecnologia e sustentabilidade, que tenta utilizar as ferramentas das ciências da vida para a produção tecnológica mais sustentável, sem detonar com o planeta, e a gente está vendo aí o custo que se paga quando esse equilíbrio é rompido. Nós temos uma área fantástica, traduzida pela genética com a biologia molecular, que, dentro do contexto de biotecnologia, são responsáveis pela terapia gênica. Nós estamos vendo aí as estratégias de CAR-T, ajudando a tratar doenças gravíssimas para as quais não existem medicamentos. Tá? São soluções únicas, quase que individualizadas, e, ao mesmo tempo que nós temos também a terapia avançada, utilizando células e engenharia tecidual. O mundo da microbiologia, passamos a pandemia há pouco tempo, a gente comentou agora à tarde sobre isso, que impacto é a pandemia até hoje para nós. Então, a microbiologia cuida desse mundo microscópico, olhando bactérias, vírus, fungos, protozoários, uma área importantíssima, porque vivemos num país tropical, sujeito a chamadas doenças negligenciadas, que não é de interesse das grandes corporações. A fisiologia, como eu falei, ela estuda o funcionamento desses organismos nas ciências da vida e vai desde o entendimento da célula até os sistemas, passando por tecidos e órgãos. É esse conjunto de ciências que tem aplicações fantásticas na medicina, na odontologia, na fisioterapia, impacta demais a agricultura com o melhoramento genético, controle de pragas e doenças, tem impacto importante no meio ambiente, visando a preservação dos ecossistemas e a sobrevivência de espécies em extinção. E tudo isso promove o avanço do conhecimento da área biológica, impulsionando o desenvolvimento de inovações em diversas áreas, como a biotecnologia, nanotecnologia, engenharia genética, entre outras, fazendo aí uma grande transformação no nosso mundo, impactando a saúde, o bem-estar, impacta a nossa segurança alimentar. Ninguém quer receber um alimento com Escherichia coli, por exemplo, ou outros micro-organismos nada agradáveis, atua na conservação ambiental, e esses avanços impulsionam também o desenvolvimento de inovações na área de terapias, na área da medicina, da indústria, na biotecnologia de maneira geral, sabe? E a metodologia, ela entra nesse mundo de uma maneira inequívoca. Como ciência da medição, ela desempenha um papel fundamental nas ciências da vida. A metodologia permite a quantificação precisa de fenômenos biológicos, proporcionando dados confiáveis para a pesquisa e o desenvolvimento de novos tratamentos e tecnologias. Somente com a metodologia, os cientistas podem medir com maior exatidão parâmetros fisiológicos, bioquímicos, genéticos, possibilitando uma melhor compreensão do funcionamento dos seres vivos, desde o nível molecular até o celular e o sistêmico, o organismo como um todo. Essa precisão métrica é crucial para o desenvolvimento de diagnósticos médicos, monitoramento de medicamentos, controle de qualidade de alimentos, de cosméticos, de fármacos, além de estudos ambientais e da biodiversidade, contribuindo, no final das contas, para o avanço significativo nas ciências da vida. É esse o mundo de que trata
essa área da metrologia biológica, com um impacto tremendo na vida de cada um de nós. Desculpa, eu acabei estendendo demais, mas é um tema apaixonante e Sim, sim. absolutamente aberto para as mentes criativas, para as pessoas que querem compreender além da nossa pele aqui, de forma a gerar informações robustas aí para tomada de decisão bem informada. Pois a gente às vezes até pensa, né, falando em nanotecnologia, bioengenharia, contagem de células, essas coisas assim. Eu não sou da área bio, né, mas a gente pensa às vezes que é um tema muito futurista, mas hoje a gente já tem aí carne de laboratório, né, já está na nossa realidade hoje. E aí a gente percebeu, eu como metrologista, né, que esse avanço dos últimos anos, né, da metrologia para essa área de ciências da vida cresceu muito, justamente devido a essas aplicações que vieram já para o nosso cotidiano, né? Então, essa necessidade de padronização, confiança nas medições, né? Os biólogos, o pessoal da área da saúde também, antes tinha, digamos que era separado, né? Uma área de engenharia, gestão dos equipamentos era uma coisa, e o pessoal do laboratório era mais focado nessa parte de biologia e das suas áreas de atuação. E hoje a gente percebe que você tem que ter um pouco do entendimento de uma forma geral. Se você trabalha no laboratório com equipamentos, você tem que entender se ele realmente vai prover a confiança para o seu ensaio ali, para o seu experimento, né? E aí entra essa questão da padronização, que é o que você falou lá no LinkedIn, né? A boa ciência é aquela que tem que ser repetida. Né, professor? Perfeito, isso mesmo. Olha, o avanço tecnológico é de tal ordem que hoje a gente tem aí a computação em nuvem processando uma quantidade de dados incríveis. Temos equipamentos fantásticos que fazem a análise de múltiplos parâmetros simultaneamente em 300, 400 pocinhos com células ali, milhares de células ali dentro, e precisa processar esse material todo. E o profissional que atua no laboratório, ele tem que ter uma atenção muito bem como você falou, calibração de equipamento, padronização, materiais de referência, controles positivos e negativos para garantir que o processo que ele está fazendo está sob controle e que ele está entregando aquilo que se espera para um determinado tipo de análise. Hoje, um desafio enorme no mundo como um todo é a confiança nas medidas. E a gente sabe, e vamos comentar daqui a pouco, o tamanho desse desafio. Pois é. Então, fica aí um tema super atual para ter no nosso evento, né? E eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, como é que você foi parar fazendo ciências da vida no Inmetro. Porque no Inmetro a gente pensa mais em medições físicas, né? Teste de produtos, e aí de repente a gente vê essa área biológica dentro do Inmetro. Muita gente até nem sabe, né, que existe isso dentro do Inmetro. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente aí dessa história. Poxa vida, aí é uma história comprida, mas eu vou fazer curtinha aqui, porque não dá tempo não, né? Ó, como você comentou no início, eu sou graduado em odontologia, me formei lá no interior de São Paulo, Bauru, na Universidade de São Paulo. E naquela época, e até hoje, o Bauru tem o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, e nós convivíamos o tempo todo com os pacientes do hospital, carinhosamente chamado de Centrinho. E boa parte desses pacientes tratavam de fissura palatina, que depende de um enxerto ósseo que normalmente é obtido da bacia, da crista ilíaca. Mas esse procedimento, para alguns pacientes, causa alguns efeitos indesejáveis, desconforto estético, às vezes dor. Então, a ciência, de maneira geral, busca, não só para esse problema, mas para outros semelhantes, uma forma de produzir osso em laboratório. Então, desde o início dos anos 90, lá no milênio passado, né, a gente vem pensando em formas de auxiliar o reparo ósseo, de forma que, em algum momento, a gente não precise mais tirar um pedaço de osso do próprio corpo. Nessa trajetória toda, em 2008, o professor Radovan Borajevic, ele é um professor emérito da UFRJ, criador do Banco de Células do Rio de Janeiro, hoje com a curadoria do Antônio Monteiro, instalado lá na incubadora de projetos do Inmetro. Ele foi convidado, o professor Radovan foi convidado para montar o laboratório de bioengenharia no Inmetro pelo professor Vanderlei de Souza, que criou
sob a presidência do professor Jornada, essa área. Isso aconteceu nos anos 2000 por um movimento mundial. No início dos anos 2000, o mundo todo estava preocupado, no âmbito dos Institutos Nacionais de Metrologia e do BIPM, o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, havia uma preocupação muito grande com a medida na área biológica, intrinsecamente complexa, envolvendo diversos parâmetros e tornando as medidas um desafio gigante, um desafio para grandes cientistas mesmo. E a ideia desse laboratório de bioengenharia foi trazer o conhecimento das áreas de ciências da vida para junto do conhecimento metrológico, preocupado em medições seguras, corretas, em certeza de medição, validação de métodos, para que a gente pudesse avançar de maneira sólida nessa área. E, ao conhecer, lá em 2008, como professor da UF ainda, o trabalho do Inmetro e o time incrível que ele tem, eu percebi o impacto significativo que o Inmetro tem para a sociedade, e isso me motivou a participar desse projeto transformador, procurando agregar àquilo que eu fazia no laboratório uma preocupação adicional, que deveria ser primária, na qualidade das medidas. E essa experiência fantástica na área de física e química que o Inmetro tem sido essencial para avançarmos na área biológica. A gente enfrenta grandes desafios com a segurança e o conhecimento de cientistas maravilhosos, metrologistas de grande nível que nós temos lá no nosso instituto. Então, esse caminho, ele me trouxe até aqui motivado com o propósito de criar uma solução para a perda óssea, mas essa solução segura, eficaz, que possa, de fato, ir para a prateleira e ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida. A gente teve até uma live aqui, né? Vai ser uma das palestras também do Metrologia Lab Summit sobre metrologia e qualidade na área da pesquisa, né? A gente acabou até comentando que justamente, né, o objetivo de uma pesquisa, ela vai ser base para outros conhecimentos, e às vezes a gente tem muita pesquisa que não consegue ser reproduzida, né? Olha, eu com medo de falar os termos aqui errados, mas a pesquisa ser reproduzida, por quê? Se ela está com parâmetros ali, né, que a gente não consegue mensurar, ter confiança que são efetivamente aqueles parâmetros adequados, essa pesquisa ela não consegue ser reproduzida. E a gente não consegue ter o crescimento aí do conhecimento científico, né? Então, até como o senhor comentou lá no LinkedIn, né, a boa ciência ela tem que ser repetida para justamente ter esse crescimento do conhecimento. E aí, os principais desafios que eu enxergo, eu queria que o senhor comentasse também, é justamente essa questão da padronização, da rastreabilidade, de ter comparações interlaboratoriais. Como é que são esses processos que, na metrologia física, né, já são um pouco mais tradicionais, né, essas comparações, essa questão da rastreabilidade, e nas ciências da vida? Como são esses desafios? E o que está sendo feito para amenizar, né, de alguma forma? Olha, Jéssica, esse é um ponto, você colocou o dedo na ferida, como a gente fala, né? A reprodutibilidade, ela é um pilar fundamental das ciências, tá? Para todas elas. Infelizmente, estudos como o de Friedman, de 2015, apontam que entre 50% e 90% dos estudos em ciências da vida não se repetem, devido a diversos fatores. Muitos desses fatores estão relacionados ao relato incompleto do estudo no artigo. A gente sabe que um artigo tem número de páginas limitadas, os editores querem que a gente enxugue muito, e nessa redução do conteúdo, muitas vezes informações críticas não são incluídas e, portanto, não é possível repetir o trabalho. Mas, além disso, nós temos fatores como não seguimento correto de protocolos operacionais padrão, uso de reagentes inadequados ou vencidos, ou a ausência de materiais de referência ou materiais de referência certificados. Nós temos problemas de desenho experimental, de análise estatística. Então, no conjunto, diversos fatores contribuem para que um ou outro trabalho acabe não se repetindo. As técnicas de padronização, rastreabilidade, comparações interlaboratoriais, elas vão ajudar diretamente a melhorar a qualidade desses experimentos e análises, sejam eles de forma que eles sejam realizados com precisão.
E esses resultados confiáveis e comparáveis é que vão promover o avanço seguro da pesquisa científica e essa pesquisa servir como uma alavanca para o desenvolvimento de novos tratamentos e novas tecnologias na área da saúde, por exemplo, ou na agricultura, ou mesmo lá na ecologia. Questões como validação de métodos, calibração, materiais de referência, ensaios de proficiência, entre outros aspectos, são diferenciais na medição que permite ao profissional e aos doutores a tomada de decisão informada com a maior segurança possível. O professor Jornada, lá, quando eu cheguei no Inmetro em 2010, era o presidente, e ele citava muito o Lord Kelvin, dizendo: se eu não posso medir, eu não posso melhorar. Eu tenho uma convicção total hoje, com base nesse ensinamento do professor Jornada, que se eu não posso medir, eu não posso decidir. Quanto melhor eu puder medir, maior a chance de eu decidir melhor. Então, esse é o nosso desafio. E nas ciências da vida, além de fazer uma boa ciência, nós precisamos gerar evidência para que os gestores, os nossos reguladores, que todo produto para a saúde precisa passar pelo crivo da nossa agência reguladora, a Anvisa. Então, eu preciso levar para a Anvisa, na constituição dos dossiês, estudos robustos, confiáveis, para que a tomada de decisão seja segura e a avaliação seja abreviada, porque com bons dados, mais rapidamente se chega à conclusão quanto à segurança e eficácia do produto. É nessa direção que a gente quer ir. Exatamente. O Inmetro está contribuindo para todos esses desafios, né, professor? Claro. Com certeza. Aliás, se você me permite, eu acabei não comentando, mas diferente da área física, onde já muito estabelecida, existem as chamadas key comparisons, né, as comparações chaves, em que um determinado protocolo, procedimento, ele tem ali o valor determinado, a incerteza determinada, e confere a quem tem bom desempenho nessas comparações chaves o reconhecimento pela competência naquela medida. A área biológica ainda não estabeleceu uma key comparison, por conta da complexidade do processo. Estamos avançando muito. O que ocorre na área biológica são os chamados estudos piloto. E olha, eu vou dizer para você com muito orgulho que o nosso time da microbiologia, das células eucarióticas, dos ácidos nucleicos, das proteínas, lá com o Marcelo, a Fernanda, o Celso, a Emile, nós temos a Sandra, Paulo, Antônio, Leonardo, olha, um monte de gente, eu vou apanhar porque eu esqueci de falar o nome de alguns, uma turma fantástica, que está trabalhando intensamente e com excelentes resultados na quantificação de peptídeos, na quantificação de células, na quantificação de DNA, RNA. Então, esse é o caminho que a gente persegue para ter a melhor qualidade de medida possível, comparável a qualquer outro Instituto Nacional de Metrologia. É nesse ponto que a gente está. E a gente precisa continuar com apoio para manutenção de equipamentos, com equipamentos de ponta, para que a gente possa cada vez mais avançar na direção de medidas confiáveis para o desenvolvimento da nossa biotecnologia. Nossa, pois é. E esses nomes, você foi falando alguns nomes, eu já fui lembrando, esse pessoal aí vai estar no evento com a gente, né? O Celso, o Roberto, a Daniela, Juliana, Janaína. Exatamente. Então, vai ser uma super oportunidade de quem está passando por esses desafios, né? Buscando como eu vou comparar os resultados do meu laboratório que faz ensaios biológicos, químicos. Então, pessoal, é a chance de você estar conectado com esse pessoal do Inmetro, né? Que faz ensaios comparando com o mundo todo, né, Grangeiro? Exatamente. Tem tido excelentes resultados. Isso mesmo. E olha, e construindo os pilares dessas estratégias para determinar fontes de incerteza de medição, que são críticas. Quando a gente conhece a fonte de uma incerteza que contribui demais para a variação das medidas naquela metodologia, a gente tem a chance de poder melhorar. É a história do Lord Kelvin. Se eu consigo medir e vejo qual é a fonte que contribui para aquela variabilidade, a gente consegue, com criatividade, com refinamento de equipamento, de procedimento, melhorar aquela medida.
Exatamente. Professor, no Metrologia Lab Summit, deixa eu ver alguns comentários aqui. A Camila comentou que o preparo de reagentes com pipetas descalibradas são um problema enorme. Ela está adorando esse bate-papo. A Camila de Paula comentou e a Graziele Carvalho deu boa noite aqui também para a gente no Instagram. Maravilha, certíssimo o comentário da Camila, né? É uma das grandes fontes de incerteza é a pipetagem. Tanto que a gente vai bater bastante lá quando falarmos do mini curso da ISO 20391, é justamente nessa pegada. Pesagem, pipetagem são a base de todos os preparos de solução nos nossos laboratórios. Então, tem que estar no aço. Certinho. E aí, já que o senhor já puxou o gancho do mini curso da ISO 20391, né, que é de biotecnologia, a gente vai ter um mini curso de 4 horas sobre esse assunto. E eu queria que você desse um spoilerzinho, comentasse um pouco do que a gente vai poder esperar desse curso, o que a gente vai aprender lá com vocês. Olha, esse curso é um grande desafio. Na verdade, a gente acabou de realizar com a ótima coordenação do Antônio Saraiva, lá na BNT, no Comitê 276, a gente terminou há algum tempo atrás a tradução da 20391 na parte 1, que é mais geral, e mais recentemente concluímos a tradução da parte 2, que é voltada às estratégias analíticas dos parâmetros de referência para a qualidade da contagem de células em suspensão. Então, no minicurso, a ideia é que o Antônio fale um pouco sobre como foi essa experiência e o processo de tradução da norma, os desafios que a gente enfrentou, a passagem dela pela consulta pública e que hoje está disponível em língua portuguesa. O Leonardo e eu vamos dividir a apresentação da parte 1 e da parte 2 da ISO, o Leonardo falando mais dos detalhes com relação aos tipos de contagem, das variáveis que são importantes, e eu vou comentar um pouquinho da ferramenta de estatística. Tenho que destacar para vocês que estamos todos aprendendo ainda essa abordagem, tá? Então, temos implementado intensamente no nosso laboratório, e eu espero levar para vocês, lá no curso, uma aplicação prática da norma durante a nossa implementação de um serviço de ensaio de citotoxicidade. Nós trabalhamos muito com materiais para a saúde, cuja preocupação com a citotoxicidade ela é basilar. Então, a nossa ideia é aplicar a estratégia da 20391 para melhorar os nossos ensaios de citotoxicidade. Então, nós estamos bastante avançados na validação de um método que analisa a viabilidade celular por impedância elétrica. A gente vai contar detalhes disso lá. E vamos mostrar como que a gente pode perceber a maior confiança nos resultados utilizando as estratégias da 20391, tá? Acho que vai ser uma oportunidade muito boa de trocar figurinha, trocar experiência e sair de lá com um protocolo para evidenciar a competência na contagem celular, tá? Nós vamos tratar especificamente, o nosso intuito é levar para a semana que vem um protocolo passo a passo de como eu posso dizer que uma pessoa está pipetando bem. Lá, quando eu comecei no laboratório de bioquímica com o professor Hiroshi Oyama, a primeira tarefa que ele me deu foi fazer curva padrão de proteína. Ele falava assim: Zé Mauro, você precisa ter só 3 noves depois da vírgula, tá? Só 3 tá bom. Mas, gente, naquele tempo não tinha computador disponível para todo mundo, era tudo em papel milimetrado e tinha que fazer lá as diluições, tudo direitinho, pipetar para conseguir uma curva padrão com 0,999, tá? Nós vamos mostrar a mesma coisa, como evidenciar a competência na pipetagem e na contagem de células usando uma equação de proporcionalidade. Vai ser jóia. Nossa, então vai ser bem, bem prático. E aí, só para eu entender aqui, para ficar também mais claro, essa norma, ela tá fresquíssima, então, a versão dela em português. Sim, fresquíssima. Vocês participaram da adequação da tradução dessa norma, foi isso?
Exatamente. A coordenação foi do Antônio, o Leonardo Boldrini participou também intensamente, a Fernanda Leve, vários colegas do Inmetro, de outras instituições. Foi um trabalho de muitas inteligências para chegar nessa versão que está disponível. E olha, eu sou muito impressionado com essa norma. A gente até talvez esteja ousando demais, já querendo apresentar um curso, mas a ideia é que a gente enfrente esse desafio e debulhe essa norma e espalhe esse conhecimento o máximo possível, porque essa norma ela tem potencial de trazer um impacto imediato em qualquer laboratório de biologia celular. E ela é absolutamente possível de ser executada. É uma decisão do chefe do laboratório, do gestor, e vai levar a uma qualidade significativa das análises in vitro. Tá? Nossa, sensacional. E assim, eu acredito que a gente só tem o desafio quando a gente começa realmente a aplicar, né? E por mais que seja uma norma nova, se a gente não começar a aplicar, a gente não vai ter dúvida nenhuma, não vai ter problema nenhum. Então, por mais que seja recente, né, seja esse desafio, acho que é bom levantar essa discussão, né? E ainda mais com as pessoas que estiveram ali participando da adequação, da tradução dessa norma para o português. Então, gente, olha a oportunidade. Vai ser muito bacana, né, Graziela? E muita gente estará lá no evento. E parabéns à AGM pela organização do Summit. Super oportuna, hiper importante. E como você comentou no início, um local para networking, para trocar experiência, principalmente na questão da aplicação da metrologia em suas diversas áreas, né, Jéssica? Então, a gente precisa ouvir as dores, nós precisamos sair do laboratório, ouvir onde estão as dores, quais são os desafios, onde é que as coisas estão enroscando, para juntos, aliando as competências, os conhecimentos, encontrar uma solução ou mitigar, ainda que em parte, esses obstáculos, esses desafios. Pois é, esse evento a gente até comentou mais cedo, né? É um sonho da GM de anos, e graças a Deus esse ano a gente está conseguindo fazer esse evento, que vai ser incrível, a estar superando demais a nossa expectativa para a semana que vem, né? E vai ser isso. E aí é muito daquilo, né? A gente também comentou em lives anteriores que a gente muitas vezes fica com medo de falar o que a gente está fazendo de errado ou o que a gente não está conseguindo fazer. E é justamente o contrário. Às vezes o nosso desafio hoje é um desafio que alguém já passou em algum laboratório, em algum ensaio, algum experimento. E aí, quando a gente conta, né, nossas dificuldades, quando a gente compartilha, possivelmente vai ter alguém que vai conseguir nos auxiliar. E nem sempre as informações estão em livros, estão em normas, né? As pessoas também têm, assim, mais na prática, né? As pessoas do laboratório, às vezes, acham que a norma pede demais, atrapalha, gera burocracia, mas, ao contrário, a norma é uma reunião de soluções para os nossos laboratórios, para os nossos procedimentos. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente vai gostando de aplicar a norma, né? Então, passo a passo ali, baseado num consenso, muitas vezes internacional, como é o caso da 20391, né, professor? Exatamente isso. Jéssica, olha, você trouxe vários aspectos aí que são fantásticos para a gente conversar, né? Primeiro, a questão de padronização. Às vezes eu escuto de colegas cientistas que a padronização é um gesso, é uma camisa de força no cientista. De modo algum. A padronização, ela não impede a criatividade para propor hipóteses e métodos de teste. O que a padronização traz é que você planeje o que vai ser feito e faça o que você planejou do jeito que planejou e possa verificar o que eventualmente pode ter saído errado. Então, essa é a padronização, poder repetir um determinado procedimento. E quando a gente está fazendo um procedimento, é muito importante, quando eu uso um método, saber que ele está funcionando. E aí entram os padrões, os materiais de referência. Eu estou usando um método para determinação de proteína. Eu tenho aqui uma amostra que tem a concentração X de proteína. Estou medindo direito? Vou lá, faço o meu procedimento muito bem feito e vejo, olha, estou competente em medir proteínas. A 20391, ela tem um procedimento para mostrar que um profissional, pipetando uma suspensão de células,
o quanto que as pipetagens que ele faz são proporcionais quando ele muda o número de células em cada procedimento. Então, são ferramentas que nos auxiliam demais a realizar de forma segura, rastreável, de uma maneira com evidências, um procedimento e ter confiança a maior possível que ele foi bem feito e chegou a um resultado confiável. A padronização ela está longe de ser um entrave, de ser algo que atrapalhe. Ela é a garantia que o meu resultado pode fazer alguma diferença e que outro colega em algum lugar do mundo chega no mesmo desfecho, na mesma conclusão, porque os procedimentos, o modo de fazer é transparente. E esse é um dos objetivos maiores da publicação científica, a transparência. As pessoas precisam saber como que a gente fez. E outro ponto importante que você bateu, eu quero estressar esse daí, que é a questão do erro, né? A gente, por conta do nosso curso de pós-graduação em biotecnologia e as ações em biotecnologia, a gente acaba tendo que estudar um bocado, ir atrás das informações sobre empreendedorismo. E tem um pensador na área do empreendedorismo chamado Steve Blank, ele fala o seguinte: saia do seu edifício, ele fala em inglês a frase lá, né? Sai do seu edifício, sai do seu prédio, saia do seu laboratório e vá ver quais são as dores, quais são os problemas que a sociedade está sofrendo. E um outro diz: erre rápido e aprenda rápido para você chegar mais rápido no certo. Então, errar não é uma palavra boa. Acho que a palavra boa é testar. Testar com método, com padronização, e identificar o que pode ser melhorado para que a gente possa, então, chegar no melhor resultado, numa melhor solução. Isso mesmo. Nossa, e incrível. Gente, eu sou muito suspeita para falar de qualquer assunto de metrologia, porque tudo eu acho incrível. Mas é assim mesmo. E aí, entrando um pouco nesse ponto de empreendedorismo também, né? Eu acho que é uma oportunidade também falar aqui que o Inmetro ele também busca muita inovação, né? Acho que a maioria das empresas hoje que estão incubadas lá no Inmetro, para quem não sabe também, o Inmetro ele tem uma incubadora de empresas, de projetos, inclusive com editais abertos, né? São dessa parte de biotecnologia, né? Exatamente. É uma oportunidade de acessar um monte de mentes brilhantes que tem lá no Inmetro, acessar equipamentos, alguns deles únicos e muito bem mantidos e operados, de forma que a gente possa ter a melhor medida possível. É uma grande oportunidade, é um diferencial poder desenvolver um projeto ali nas condições que o Inmetro apresenta, e aí vai o agradecimento para a nossa alta direção, para os nossos servidores, que aí, com todas as dificuldades que a gente enfrenta, estão sempre batalhando, brigando ali para fazer o melhor possível no campo da metrologia. Com certeza. O pessoal está comentando aqui, a Graziele perguntou qual o local para inscrição. Graziele, tem um link, se você tiver pelo LinkedIn, tem o link aqui na descrição desse vídeo. No Instagram, na nossa bio, no link da nossa bio, também tem o link para inscrição para o evento, que já é semana que vem. E a Tatiana está falando, essa live é covardia, só agora. Essa live vai ficar gravada, tá? Tanto no Instagram quanto no LinkedIn, então você consegue voltar e ver todo o nosso bate-papo, toda a nossa conversa, tá bom, Tatiana? E é isso. Então, já falamos um pouco sobre o minicurso, já batemos bastante papo aqui, mas você também vai estar, Grangeiro, em uma mesa redonda, né? Com outros profissionais de peso também lá do Inmetro. E aí eu queria te perguntar o que a gente pode esperar dessa mesa redonda, o que vocês estão combinando aí entre vocês, né? São todos da área de ciências da vida, mas em áreas um pouco diferentes. E aí eu queria te perguntar o que a gente pode esperar dessa mesa redonda. Olha, eu, de novo, sou suspeito, né? Mas o convite que vocês fizeram para nós, muito obrigado, gratidão, foi super bacana de lidar com o tema proposto relacionado aos desafios e melhores práticas relacionadas à qualidade, à manutenção, calibração e gerenciamento no laboratório de pesquisa. Olha,
Na mesa redonda, nós vamos trazer a experiência do Roberto Fletchart, que atua fortemente na área de biologia molecular, codificação de ácidos nucleicos, a professora Vanderleia Souza, fantástica, lá da Diquim, com uma grande experiência na área da química, aplicada às ciências da vida também, foi durante muito tempo coordenadora da REMEC, e a Janaína Cavalcante atua muito na área de biologia molecular, mas está agora devotada à área de microbiologia e à quantificação de células, é a nossa representante lá no BIPM também, e nós vamos discutir justamente, cada um na sua interface, quais são os pontos críticos que impactam a qualidade na medição dos elementos relacionados a ácidos nucleicos e células, e a Vanderleia vai nos brindar com uma reflexão sobre as ferramentas metrológicas para a garantia de resultados, dos resultados dos nossos ensaios. Então, eu acredito que, embora o tempo seja de cerca de 40 a 45 minutos, ele seja suficiente para suscitar nas nossas cabeças uma atenção e uma preocupação com pontos chaves do laboratório nesses aspectos, de maneira que a gente volte para a atividade laboral incomodados com esses aspectos e preocupados em prover cada vez mais o controle desses procedimentos, desses protocolos, de forma que a manutenção, a calibração, o gerenciamento dessas atividades resultem numa melhor qualidade das medidas. Tenho muita convicção que essa mesa redonda vai fazer o povo ferver ali na sexta-feira, pensando em formas de como melhorar as medições que a gente realiza na nossa área de ciências da vida. Então, tenho certeza também que vai ser muito, muito legal. E a gente tem um espaço para interação, né? Para o pessoal fazer pergunta. Então, fica o convite para todo mundo participar do Metrologia Lab Summit. Falta uma semana, a gente está muito empolgado e tenho certeza que vai ser muito bom. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui no Instagram ou no LinkedIn. Por enquanto, não. Mas aí é isso, essa live vai ficar gravada. Quem quiser depois colocar um comentário, a gente sempre tenta responder também. E quero agradecer demais ao professor Grangeiro pela live, pela participação no evento. Foi incrível o nosso bate-papo aqui hoje. E no dia tenho certeza que vai ser muito bom também. Olha, Jéssica, eu que agradeço demais a você e a GM pela oportunidade. É uma iniciativa fantástica. Nós precisamos mais e mais falar sobre metrologia, falar sobre qualidade, nos preocuparmos com esses fundamentos, porque eles são a base da tomada de decisão em qualquer área, em qualquer esfera. Eu gosto muito do exemplo da Embraer. A Embraer é uma empresa que ela tem repercussão mundial graças à sua capacidade de conectar diferentes fornecedores com planejamentos impecáveis e medidas de altíssima qualidade e coloca equipamentos fantásticos no ar. Nós temos hoje no Brasil a potencialidade de fazer algo semelhante ao que a Embraer faz, ao que a Embrapa faz, grandes referenciais de qualidade no país, fazer a mesma coisa na área biológica, auxiliar tanto a academia como a indústria, a partir de medições confiáveis e do melhor nível possível, gerar produtos biotecnológicos que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, seja com diagnósticos mais seguros, seja com a capacidade de tratar as doenças mais complexas, sejam elas genéticas, sejam elas imunológicas, mas tratar de forma que as pessoas melhorem e que isso seja possível, acessível a toda a nossa população. A disseminação desses conceitos na metrologia é fundamental para isso, e eu digo que a grande transformação da minha mudança da academia para o Inmetro se deve a essa percepção do quanto que a metrologia é capaz de mudar a realidade. É um impacto, de fato, mensurável. A destacar o trabalho do pessoal lá do Ballerini,
do Sindicato do Inmetro, que trabalhou muito com a história do cálculo do custo social, tá? O quanto que as ações realizadas no Inmetro repercutem em valor para a sociedade, porque são bens, às vezes, intangíveis, imensuráveis no aspecto financeiro, mas podem ser mensurados no impacto para a sociedade. Então, essa é uma ação muito importante que, às vezes, não aparece tanto, mas o conhecimento, a disseminação da cultura da qualidade, a infraestrutura da qualidade, da preocupação com as medições, os materiais de referência, atestar a evidência de competência através de comparações interlaboratoriais, tudo isso contribui para uma cadeia, para uma corrente de qualidade que vai nos tornar mais competitivos, pode reduzir custos e, com isso, a gente pode pensar, pode esperar por uma sociedade mais justa, uma sociedade com maior qualidade de vida. E parabéns a vocês por essa iniciativa, que vocês contribuem diretamente para essa construção. Obrigado. Grandeiro, super obrigada. Então, até semana que vem, a gente vai ficar aqui na ansiedade de se encontrar na próxima semana, tá bom, Grandeiro? Obrigada. Estaremos juntos. E venham também, pessoal, vai ser ótimo, vai ser muito bom conversar com vocês. Um abraço, boa noite, tudo de bom. E aí, gente, para quem não está entendendo ainda qual a importância da metrologia para os laboratórios, né, para as ciências da vida, esteja no Metrologia Lab Summit, que vocês vão entender toda essa nossa empolgação, tudo isso que a gente fala sobre a importância, sobre como a metrologia pode trazer economia, mais confiança para o seu laboratório. A gente está muito empolgado, com certeza vai ser incrível. Falta uma semana, a gente vai trazer algumas lives ainda e a gente informa vocês. Então, até a próxima. Boa noite.